Bom dia, bom domingo, e hoje vamos com essa obra aqui, Paulo e Estevão, de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, sendo considerado o melhor romance de Emmanuel, né? Esse livro aqui, Paulo e Estevão, considerado também uma das maiores biografias de Paulo de Tarso, né? Onde mostra detalhes, sentimentos, datas, né? Através desse livro aqui, várias das datas buscadas pelos historiadores do primitismo, do cristianismo, foram desvendadas através dessa data aqui, como data da crucificação de Jesus e as outras datas de suma importância da primeiro século do cristianismo, lá por 30 depois de Cristo até 100 depois de Cristo, foram reveladas através de Emmanuel nessa obra. Então essa obra é de suma importância, ela vem dar uma complementação às cartas de Paulo. Então essa obra aqui é uma das obras mais vendidas de Francisco Cândido Xavier, né? Ela é uma das molas mestras da FEB, indicado pela FEB, porque aqui traz toda a história da conversão do amor, quando o amor apaga todas as faltas que o ser humano faz. Então ele mostra toda aquela relação entre Estevão e Paulo, né? O apedrejamento de Estevão e Paulo, a relação do amor entre um inimigo, né, que vai fazer essa ascensão aos ensinamentos de Cristo. Então, esse livro aqui é uma obra muito inspiradora, uma obra que a partir do momento que você começa a ler, você entra num estado de energia totalmente diferenciado. Nessa última semana e meia que eu tô lendo esse livro, confesso para vocês que todo momento que li esse livro, eu tive uma energia muito sentimental do amor de Cristo. Então Paulo, que ele era Saulo, que tinha essa relação com Gesiel, que depois era Estevão, né? Qual a diferença de Saulo e Gesiel? Porque os dois eles eram pregadores da lei de Moisés. A diferença é que Gesiel analisava a lei de Moisés como uma bússola, de forma interior. E Saulo analisava a lei de Moisés pela parte exterior, né? Porque Saulo, ele foi Então, Saulo, ele foi chamado por Cristo 3 vezes, somente na terceira vez que ele aceitou essa iluminação, né? A primeira vez é através da intelectualidade de Gesiel, né? Que era o Estevão, através dessa relação que eles tiveram, que depois até Saulo mandou que fosse Gesiel apedrejado e tal. Então, assim, ele passou por tudo aquilo ali para depois renascer com ele mesmo, né? E depois com Abigail, que Abigail ela é irmã de Gesiel, e Saulo se apaixonou por Abigail, mas todo aquele amor de Abigail, todas aquelas toques que Abigail mostrava para Saulo não funcionou. Somente quando ele foi para Damasco, né, que ele foi fazer uma viagem de Jerusalém até Damasco, que ele foi tocado pelo mestre. Ele ficou cego e foi tocado pelo mestre, né? Então no terceiro chamado. Então essa obra é um verdadeiro presente para a humanidade, né? O próprio Chico Xavier, ele confessou em um momento mediúnico em que, quando ele estava escrevendo essa obra através do Espírito Emmanuel, ele recebia a energia de próprio Paulo e próprio Estevão. Então, o porquê escrever essa obra, né? Essa obra não é uma homenagem a Paulo, mas essa obra, ela vem para a humanidade para mostrar essa cooperação, essa necessidade da gente trabalhar em bando, essa necessidade da gente trabalhar um com o outro, né? Através da união entre Gesiel e Saulo, né? De Paulo e Estevão, né? De que você não consegue fazer nada se você não tem a ajuda do outro, né? De que você tem que se cooperar em grupo. A nossa evolução é com o outro, né? Aquela junção entre que um participa da vida do outro para fazer essa escalada, né? Essa escalada maravilhosa da humanidade. Então, a primeira dupla de trabalho do cristianismo é Paulo de Tarso e Estevão, né? Paulo de Tarso assassina Estevão, né? Na busca do perdão, né? Então, Jesus coloca 30 anos consecutivos eles dois, 30 anos para trabalhar o perdão, né? E através desse perdão mostrar que no decorrer das nossas vidas, os desafetos, eles se encontram na busca do perdão, na busca dessa evolução. Então é importante mostrar aqui também que essa obra, desde a sua primeira edição,
ela não teve alteração. Ela continua a mesma, sem alteração em nenhuma edição. Escritas aqui, muitos fatos descritos aqui, datas descritas aqui, foram descobertos depois da edição, depois da publicação do livro, né? Então, Emmanuel trouxe para nós muitas revelações que foram descobertas somente depois, né? Então, essa reconstituição da história de Estevão aqui, através de Paulo, nos traz esse retrato, né, dos apóstolos do primeiro século do cristianismo, né? De Simão Pedro, de Estevão, de Abigail, de todos os apóstolos. Então, muitas datas vão ser retificadas por Emmanuel nessa obra. Por exemplo, data em que Jesus Cristo foi crucificado, uma sexta-feira do mês de abril do ano 33. Data em que Paulo, quer dizer que Pedro foi para Jerusalém com toda a sua família, no ano 34, né? Data da conversão de Estevão, o ano 35. Data da conversão de Paulo, o ano 36. E também fala sobre as cartas, né? Dos Atos, as cartas de Paulo, que Paulo na realidade editava, ele não escrevia as cartas, ele ditava. Jesus ditava para Estevão, que Estevão ditava para Paulo, que Paulo ditava para quem estava perto dele, ou algum apóstolo, algum ajudante. Então Paulo não escrevia, né? Então os primeiros ajudantes de Paulo na época, nas primeiras cartas, daquele amor por Abigail, né? Daquele amor de respeito, porque naquela época, no Império Romano, ali naquelas localidades do Oriente, existia muito aquela energia sensual, né? A prostituição era enorme naquela época, né? A prostituição era algo muito normal. Então, Paulo conseguiu energizar, né? Espiritualizar essa energia sensual para mostrar o amor e o respeito, né, para a mulher amada. Então, essa carta aos Coríntios é linda, né, que fala sobre o amor. Eu não quero me estender muito aqui, porque o livro teria dias, horas, meses para a gente falar, porque é muitos detalhes, é muito lindo. Mas, assim, o que Emmanuel quer de nós, né, quando ele faz esse chamado desse livro, né? Para a gente libertar aquele egoísmo, aquele ego, as nossas vicissitudes, né? Para nós ampliar o nosso perdão, para nós ampliar, para fazer como Paulo, que se perdoou, se autodescobriu, que seguiu Jesus, né? Que aceitou esse convite de Jesus, porque muitas vezes no nosso dia, quantas vezes a gente não recebe o chamado de Jesus, né? Como você está recebendo esse chamado? Como você está interiorizando esse chamado de Jesus, que muitas vezes a gente não percebe? Então, ouvir esse chamado, aceitar esse chamado, né? Se perdoar através do nosso autodescobrimento, do nosso interior, abrir mão daquelas crenças que a gente tem, né? Advindas dos nossos antepassados ou crenças que nós mesmos formamos, né? Porque você percebe que Saulo tinha aquela crença da lei de Moisés de uma forma exterior, e depois que ele aceitou o chamado, ele conseguiu ampliar a consciência dele, conseguiu entrar dentro do interior, né? Por que ele conseguia suportar todas as humilhações, todas as pedrejadas que ele recebia no sinédrio dos fariseus? Por quê? Porque internamente ninguém iria abalar mais ele, porque ele construiu o reino de Deus dentro dele. Então é esse o chamado de Jesus para nós, todos os dias, para a gente ampliar esse nosso interior e não deixar que nada entre ali dentro, nada vai nos perturbar, nunca mais. Depois que ele aceitou o chamado, ele conseguiu ampliar a consciência dele, conseguiu entrar dentro do interior, né? Por que ele conseguia suportar todas as humilhações, todas as pedrejadas que ele recebia no sinédrio dos fariseus? Por quê? Porque internamente ninguém iria abalar mais ele, porque ele construiu o reino de Deus dentro dele. Então é esse o chamado de Jesus para nós, todos os dias, para a gente ampliar esse nosso... Então, se a gente quer avançar, a gente precisa aprender coisas novas, a gente precisa se autodescobrir, a gente precisa evoluir, a gente precisa aceitar todos os desafios que vêm para a gente,
né? Não se lamuriar, né? Não reclamar. Olha todas as situações que Paulo passou. Todos os momentos de tristeza que ele passou, né? Se você analisar Lucas, ele sempre se safava dos problemas, né? O apóstolo Lucas. Sempre as coisas aconteciam com Paulo, né? No momento que ele era pego, ele era prisioneiro, Lucas não estava. Lucas tinha dado uma voltinha e Paulo sempre estava ali, né? Então, o que Paulo quer dar para nós, né? Essa ação peregrina, né? De viajar, de ir em busca. Para você ver, Paulo levou a mensagem de Jesus para muitos lugares ali do Oriente, Jerusalém, Listra, todas aquelas... Terminando, o que eu posso falar mais desse livro? É tantas coisas, né? Mas resumindo esse livro, não tem nem palavras para resumir esse livro. A única coisa que eu tenho certeza de dizer é porque eu não li antes esse livro. Esse livro é descobridor, esse livro ele intensifica algo no seu interior que só lendo, só indo em busca desse livro para você compreender. Então não perca tempo, leia esse livro, devore esse livro. Até domingo que vem.